Amados, eu quero convidar todos para ler a Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo em diante. Glória ao Rei Jesus. Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar isso na prática. Aleluia. Isaías 6, versículo 1. Todos já encontraram, amém? O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com mantelais, e com ela tocou a minha boca, e disse: vê isto, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tome seu assento, glorificando ao Rei nesta noite. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela vida do Breno Maciel, pelo convite que ele me estendeu mais uma vez, nos confiar a assumir essa tribuna para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe grandiosamente esse departamento de missões, amém? Meus amados, quando eu fui incubado para ministrar a palavra hoje, eu pedia para Deus uma mensagem, visto que é culto de missões. Qual mensagem eu traria ao coração da amada igreja? E o Senhor me direcionou para Isaías capítulo de número 6. Nós observamos algo muito interessante. O epígrafe do capítulo 6 diz assim: o chamado de Isaías. Amados, todos nós temos um chamado para a obra de Deus, para a obra missionária. A ordem de ir para todo mundo não foi somente para os apóstolos da época, não foi somente para os discípulos da época. A ordem de ir por todo mundo, ela é para todos aqueles que são seguidores de Jesus, que aceitaram a Ele como único e Salvador da sua vida. Agora nós estamos diante de uma mensagem que a Bíblia fala que Isaías, ele começa a ter uma visão da parte de Deus. O que mais me chama a atenção no versículo 1 que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. O versículo 1 faz menção do rei Uzias, e nós sabemos que o rei Uzias havia sido um rei de Israel, e a princípio ele governou com justiça. A princípio ele organizou um grande exército de Israel. A princípio ele desbravou a obra do Senhor. Mas nós sabemos, e eu sempre falo no altar, que quer saber quem é uma pessoa, dá poder para ela. Quando Uzias ele cresceu na obra de Deus, quando Uzias ele teve um ministério excelente, um ministério próspero, chegou um momento que o coração de Uzias se exaltou. É o retrato da realidade hoje. Quantas pessoas Deus ele levanta, quantas pessoas Deus ele chama para a obra, e Deus honra ele na obra. Mas há muitos que se esquecem que toda honra, toda glória, todo louvor é dado àquele lá de cima. Uzias ele foi chamado para o ministério, e segundo a história ele reinou por 52 anos. Desse reinado ele
exército. Nesse reinado ele venceu nações. Nesse reinado ele teve êxito em muitas batalhas. Mas há um momento que Uzias ele regressa da batalha e ele estava tão alegre pela vitória que Uzias teve contra as nações inimigas que ele passou a fazer o que era errado. A Bíblia fala que a área de oferecer sacrifício no altar não era para o rei. A área de oferecer sacrifício no altar era para o sacerdote. Mas Uzias, ele chegou tão jubiloso de vitória, de conquista que ele teve, que ele profanou o altar de Deus. A Bíblia diz que ele sobe ao altar, ele oferece sacrifício, e quando Uzias oferece sacrifício no altar, houve uma discussão, uma briga entre ele e o sacerdote do altar, porque o sacerdote era consciente que a função de oferecer sacrifício era somente para o sacerdote e não para o rei. Então Uzias comete o mesmo pecado do rei antes de Davi, Saul. Uzias comete o mesmo pecado do rei Saul. Saul também, no seu reinado, ele ofereceu sacrifício no altar. Ele cometeu o que era errado. Então, por causa desta profanação, por causa da desobediência do rei Uzias, a Bíblia diz que Deus feriu o rei Uzias com uma lepra sobre a sua testa. Mas o que mais me chama a atenção é que se você for estudar no reinado do rei Uzias, nós nunca vimos textos revelando que Deus se manifestava para Isaías com visão, que Deus se manifestava para Isaías através de revelações. Ou seja, enquanto Isaías estava ombreado ao rei Uzias, o ministério de Isaías estava estagnado, estava parado. Mas quando nós lemos o capítulo 6 de Isaías, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Sabe o que é que eu aprendo? Deus tem um chamado específico para a vida de muitos crentes no ministério, na obra do Senhor. Mas existe alguns Uzias que está na vida de alguns crentes que está impedindo de avançar para o crescimento. E hoje eu vim pregar para você para dizer que é necessário você matar Uzias na tua vida para poder Deus te levantar na obra do Senhor. Há muitos crentes que carregam Uzias da arrogância, há outros que carregam Uzias da ingratidão, há outros que carregam Uzias do pecado. Mas a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. A pergunta que não pode calar nessa noite é essa: Uzias já morreu na tua vida ou tu ainda carrega Uzias na tua vida? Deus está dizendo: eu vou levantar, eu vou honrar, eu vou usar, eu vou dar revelação, eu vou dar revelação da palavra, eu vou usar a porção do poder. Mas enquanto Uzias estiver vivo na vida do mundo crente, eu não vou fazer nada ainda. Foi preciso Uzias morrer para Isaías começar a ter revelações. Foi preciso Uzias morrer para que o ministério de Isaías se erguesse e se levantasse. Foi preciso Uzias morrer para que Deus se manifestasse para Isaías. E Deus está dizendo: vai ser preciso Uzias morrer na vida de muitos crentes para eu levantar, para eu usar e preparar para a obra. Aleluia! Quando Uzias morreu, aconteceu algumas novidades na vida de Isaías. Primeiro, ele viu a Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha, espera bem. Será que Isaías viu o Senhor? Foi face a face? Se eu disser para vocês que Isaías viu Deus face a face, eu vou contra o que está em Êxodo capítulo 33, quando Moisés olhou para Deus e disse: Deus, deixa eu ver a tua face, Deus. Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e ficar limpo, mas fica entre a fenda da rocha, eu vou passar, colocar minha mão, tu vai me ver pelas costas. Agora, por que Isaías ele diz no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi
vi o Senhor. Quem é estudante de hermenêutica sabe que Isaías ele não viu a face de Deus, ele viu a essência de Deus. Quando Jacó disse, esse nome se chamará Peniel, que quer dizer eu vi a Deus face a face, ele não viu literalmente a Deus face a face, ele viu a essência de Deus, porque Deus deixou bem claro para Moisés: homem nenhum pode ver minha face e ficar vivo. Pastor, se Isaías não viu a face de Deus, se Jacó não viu a face de Deus, então ele viu o quê? A essência de Deus. Pastor, e quando é que nós vamos ver a Deus? 1 João capítulo 3, ninguém jamais o viu, Mas quando ele se manifestar, nós veremos como ele é. Nós só vamos ver a face de Deus no dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja ser arrancada da terra, quando a igreja ser levada ao encontro dele na nuvem. Aí nós vamos ver Deus face a face, porque nós vamos estar com o corpo incorruptível. Então, enquanto Uzias estava vivo, nada de revelação. Enquanto Uzias estava vivo, Deus não se apresentava para Isaías. Enquanto Uzias estava vivo, o ministério de Isaías estava estagnado. Mas foi só Uzias morrer, ele começou a ter revelações da parte de Deus. Tem tantas pessoas que estão dando para trás aqui no ministério. Tem pessoas que já era para estar na frente há muito tempo, mas ainda existe um Uzias vivo na vida dele que precisa morrer. E enquanto ele deixar esse Uzias vivo na sua vida, nada acontece. Mas no ano que morrer, o rei Uzias, o teu ministério levanta, o teu ministério se levanta, o teu chamado cresce. Deus te levanta no ministério na obra. Fazer missão não é fácil. Fazer missão não é uma tarefa fácil. É muito árdua. Você se lembra quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da terra do Egito? Moisés estava muito preocupado, sabe com o quê? Com as credenciais. O que é uma credencial? Por exemplo, eu tenho minha credencial pastoral. Essa minha credencial já me livrou até de blitz no meio da estrada. Ah, tem uma carteira aqui, então, mas eu sou pastor. Não pode passar. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da terra do Egito, Moisés se preocupou com as credenciais dele. Mas o que significa a palavra credencial? A palavra credencial no dicionário Aurélio significa dar crédito ou poderes para governar perante o país do outro. Agora, para Moisés chegar onde Faraó e dizer para o rei da terra do Egito: ei, liberta o povo de Israel. Para Moisés chegar com essa patente, com essa autoridade e mandar libertar o povo de Israel, ele tinha que ter sido enviado por alguém maior do que Faraó. Aí Moisés disse: se eles perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Aí Deus olhou para Moisés no capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Deus disse: se perguntarem quem foi que te enviou, tu diz para ele que foi o eu sou que sou, que te enviou. Aí eu fiquei me perguntando: eu sou o nome de alguém? E quando eu comecei a abrir a Bíblia e nadar na Bíblia, eu descobri quem é esse eu sou que sou. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Em João capítulo de número 9, ele disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Em Lucas capítulo 9, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca dará em treva. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele disse: eu sou o que estive morto, mas estou vivo pelo século do século, e tenho as chaves do nosso universo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ele disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Deus está dizendo que vai te enviar, que vai te usar, mas tu não vai no nome do pastor da igreja, tu vai no nome do eu sou o que sou. Te prepara, missionário, porque a obra que estou comprando. Deus já deixou as credenciais para vocês. Tu vai no nome do eu sou o que sou.
que além de Deus te enviar, Ele te capacita ainda. Senão vai ser eles não crerem. Aí Deus perguntou: Moisés, você está metendo a mão no cajado, lança na terra. Moisés pegou o cajado e lançou sobre a terra, e o cajado virou uma serpente. Deus disse: ei, Moisés, pega pela cauda da serpente. Quando Moisés pegou pela cauda da serpente, virou o cajado. Você não vai fazer missão sozinho, irmão. Você não vai de qualquer forma. Você tem uma unção de Deus sobre a tua vida. Que hoje a planta do teu pé pisar, a unção de Deus vai te acompanhar para operar milagre, para expulsar demônio, para curar os enfermos, para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Mas esses sinais só acontecem na vida do crente que já morreu o Uzias na vida dele. Se o Uzias ainda estiver na tua vida, tudo, nada acontece. Mas quando o Uzias morrer, Deus vai começar a ter uma nova visão da tua vida. Oh, glória a Deus. Entenda, eu chamo você para fazer missões. Pastor, mas se eu for fazer missões, o que é que eu ganho com isso? Muito. Já foi lido aqui, Marcos capítulo de número 16, versículo 15 até o 17. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí o que é que eu ganho, pastor? Estes sinais seguirão se crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beberem água mortífera não fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu me lembro do início do meu ministério, acho que o Vando você lembra disso. Tinha um rapaz que estava com um demônio chamado Charlie. E eu via com esse rapaz aquela luta, o demônio não queria entrar na igreja. Foi 3 horas da tarde, eu disse: amarrado agora, bora entra. E o demônio bota um força para não querer entrar, e o Vando ia passar aqui na hora. Nesse tempo, o Vando congregava no ministério que não estava com libertação. Ele Vando ficou com os olhos desse tamanho olhando. Aí o Vando ficou na porta olhando assim, e o demônio veio, ficou no pé do altar, e eu disse: ei, irmão, tá fazendo o que aí? Eu estou dando uma olhadinha, vem aqui, meu filho. Ele veio todo assim, nervoso. Eu disse: tu sabia que tu tem autoridade para expulsar demônio, mas tu não foi ensinado isso? Ele tem, não tem. Eu disse: meu amigo, deixa eu ver esse demônio e diga: tá amarrado no Jesus, mano. Tá amarrado no Jesus, demônio. Diz ele, pá. Eu disse: você está no lugar errado, porque Jesus nos chamou para curar os enfermos, expulsar os demônios. E hoje eu faço o nome do ministério de libertação, irmão. Aleluia! É assim que Deus faz, irmão. Todos vocês carregam uma autoridade da parte de Deus para curar enfermos, expulsar demônios, para fazer sinais e maravilhas. Use a autoridade que Deus te deu. Teve uma garra que estava na minha casa, uma irmã do meu ministério que ele fazia parte, chegou na casa dele. Pastor, me ajuda. Quando eu olhei que ela falou: me ajuda, ela foi caindo na porta. Eu disse: que foi, minha irmã? E ela disse: pastor, você era macumba para mim. O demônio colocou um cisto na minha garganta. E eu não sei o que eu faço, pastor. Eu disse: sabe, você veio para o lugar certo. Recebi a oração de libertação. E quando eu orei naquela mulher, o demônio manifestou e disse: eu coloquei essa enfermidade. Eu disse: tu vai sair e levar a tua doença junto. Em nome de Jesus, pega a tua bagagem e sai! A irmã não sentiu mais nada, foi fazer o exame e o doutor disse: quem foi que disse que tinha cisto na garganta? Ela disse: foi aqui que nós pegamos e disseram: aqui não tem nada, Jesus te curou. Aleluia, 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 aleluia. Aí a irmãzinha abençoada, ela foi testemunhar no ministério dela. Quando o pastor ouviu, ele disse: ei, não testemunha. Porque se dissesse que foi receber a oração da igreja próxima, ele estava com medo dos mesmos saírem para lá, né? Autoridade toda você tem, irmão. Às vezes quando vem crente passar por batalha, fica com medo de demônio, com medo de orar. Irmão, você tem autoridade, irmão. Quem te escolheu foi o Santo Senhor, irmão. Quem te escolheu foi o grandão da Galileia. Foi ele, o Jeová, o Jeová Sabaoth, te escolheu para uma grande obra. Aí Deus pergunta para Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de por nós? Isaías, ele olha logo para o seu eu, está certo, não está errado.
da minha fé. Eu pregava no culto de rua e fazia o apelo, vinha 12 almas, 20 almas, 10 almas aceitar Jesus. Hoje, para ganhar uma alma, está difícil, irmão. Porque o índice de escândalo está crescendo. O índice de escândalo tem se multiplicado. Pessoas que estão engravatadas, palidosadas em cima dos altares, eles estão fazendo a obra, mas vivendo em adultério, vivendo com uma vida incubada. Ei, mas essas pessoas se esquecem do que fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas são boas e presentes aos olhos daquele que a Deus lhe presta conta. Tem muitas pessoas fazendo a obra, mas os dias ainda está vivo na vida dele. E Deus está dizendo: só quando os dias morrer é que eu vou usar. Então, amados, Isaías começa a ter algumas visões. Quando Uzias morreu, a primeira visão que ele teve a visão de 2 tronos. 2 tronos, pastor, onde é que está nesse texto? Ele via falar de um que tinha um trono que faliu, e ele viu o segundo trono que foi do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Mas há uma diferença entre o trono de Uzias e o trono de Deus, irmão. Primeiro, o trono de baixo, que é de Uzias, a morte já tinha alcançada. Havia um trono falido, mas o trono lá de cima não tem morte, só tem vida. Aleluia! O trono lá de baixo era um trono negociável, mas o trono lá de cima é um trono que não se negocia. O trono de baixo, ele trabalha com o possível, mas o trono de cima, ele trabalha com o impossível. Aleluia! O trono de baixo, ele perdoa, mas o trono de baixo, às vezes ele não perdoa, mas o trono de cima, ele perdoa todas as nossas iniquidades. Aleluia! O trono de baixo, ele afunda, mas o trono de cima, ele sempre prospera. Aleluia! O trono de baixo, ele resolve todas, ele não resolve todas as causas, mas o trono lá de cima, ele resolve todas as suas causas, todos os seus problemas, porque ele é poderoso na sua vida. Então fazer missão está no coração de Deus, amado. Fazer missão, ele sai do coração de Deus para o coração do seu servo. Quando você sente o desejo de fazer missões, e hoje, devido a tantos escândalos que tem surgido, quando marca o evangelho, tem 5 pessoas. Quando marca uma oração, tem 5 pessoas. Porque o povo ele não quer mais ter um compromisso de buscar a unção e fazer algo em Deus. Porque entenda uma coisa: fazer missão é a tarefa de todos, mas também não pode ir vazio, não pode ir seco, não. Quando Deus derramou o batismo do Espírito Santo em Atos 2, lá no capítulo 2 de Atos, versículo de número 11 em diante, lá diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que não tem que começar em Jerusalém, na localidade. Jerusalém representa a localidade, Judeia representa a regionalidade, Samaria representa lugares estrangeiros, e depois até os confins da terra. Ei, o bispo Romelito começou em Jerusalém, hoje Deus está levando ele para a Judeia, está pregando em Teresina, está pregando nos lugares aqui próximos. É assim que Deus vai fazer na vida do crente. E outra coisa, quem é missionário da obra, ele não deseja ver a obra vazia, viu? Eu vejo muitos pregadores errarem ao pegar o microfone e dizer assim: ah, irmão, hoje só veio 10 pessoas. Ah, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele estará. Está errado! Aonde o pastor está errado? Vamos ver. Eu gosto de ler a Bíblia com texto. Quando Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei, ele não falava de culto. Se você ler o contexto, o que Jesus está dizendo? Quando o irmão for surpreendido numa ofensa, repreender em particular. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas e vai corrigir o irmão. Se ele
considere como publicano ou cobrador de impostos, que é mesmo de ímpio, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome para resolver o problema, ali eu estarei. Se eu for falar e conformar com 10 pessoas no culto, eu vou contra Mateus capítulo 22. Quando ele fala a palavra das bodas, ele diz: ide às encruzilhadas, chamai os cegos, coxos, aleijados, todos os doentes, e enchei a casa. O reino de Deus, ele não pode estar mirrado em um número só. O reino de Deus tem que crescer, irmão. Você tem que desejar encher a casa. Daqui a pouco vai enardecer o templo para encher aqui. Daqui a pouco toma o terreno do lado para encher do outro lado. Daqui a pouco dá uma catedral cheia de almas adorando ao Rei Jesus. E muitos servos falam isso. Outro erro que nós vemos nos altares é pregadores dizendo assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos, e atribui isso para a salvação do erro. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, quem é dirigente que sabe o que eu estou falando? Quem dirige igreja sabe. Dirigir igreja não é fácil. Dirigir obra não é fácil, porque você está cuidando de pessoas com várias mentalidades. Aqui é por alguém se rebelia. Por que diz que poucos são escolhidos? Porque tem muita gente que pega a igreja, aí ele entra em depressão, ele entra em ansiedade, daqui a pouco diz: pastor, bota outro que eu não vou dirigir não. Todos são chamados para a obra, mas poucos são escolhidos, porque só permanece quem ama a obra, quem faz a obra com amor, mesmo tendo problema, mas ele está de pé, fazendo a obra de Deus. Se eu falasse para vocês os ventos que já passou na minha congregação, irmão. Se eu falar para você, meu irmão, o que eu já passei dentro daquela obra, lá no bairro da Paz, irmão, mas eu ainda estou na frente porque a graça de Deus me basta, o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, querido, Deus chama Isaías para uma grande obra, mas Isaías primeiro faz uma análise da sua vida. Ele diz: mas eu sou homem de nome impuro e habito no meio de um povo de impuro lábio. E a Bíblia diz que quando Isaías reconhece o seu pecado, o seu erro, um dos serafins tirou do altar de Deus uma brasa com atenaz e levou e colocou dentro da boca do profeta Isaías. Aí pela segunda vez Deus pergunta: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Depois que Isaías foi purificado, ele levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Está preparado para a obra? Está preparado para a guerra? Está preparado para ir aos hospitais? Está preparado para ir na delegacia? Está preparado para ir nos bairros, nos becos, na vizinhança? Vem no Evangelho, mas não vale de qualquer forma. Não vale de qualquer forma. Porque pregar o Evangelho é uma batalha, irmão. É uma luta constante. Eu aprendi com meus primeiros líderes que nós temos que pregar o que vive e viver o que prega. Porque hoje a maior pregação na vida do crente, ela está na nossa vida. Se nós pregar muito com as palavras e não viver com a vida, não pregou nada. Porque a maior pregação é a pregação vivida. Tu lembra quando Eliseu ia passando, que a sua vida diz: ei, vamos preparar um quartinho, coloca tem uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, vamos hospedar aquele que é passando, ele é homem de Deus, aleluia, aleluia. As pessoas que te escutam pregar, o que é que ele fala de você, irmão? Não vou ver aquela vizinha não, que ela é veaca, ela conta no praga. Não vou viver, vou ouvir aquela irmã não, porque ela é da igreja santa, do RTP, sabateia, rodapeia, e dele em casa vai ser feito com marido. Eu vou falar como que Deus está mandando eu falar na mensagem. A maior pregação não é a pregação falada, é a pregação vivida. A tua vida é uma carta preta que antes daquele que te escuta. Sim. Então é um grande desafio. Quando ele te chama para fazer a obra, para fazer o ID, ele promete te usar na obra de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa. Ele promete
Estamos vivendo um tempo, bispo, que as pessoas querem um milagre, mas não querem um milagre. Antigamente, eu vivia igual o filme Exorcista, saindo para expulsar demônio de um lado para o outro, era de madrugada, na meia-noite, era toda hora. Ei, pastor Bebê, tem uma vez tinha uma mulher possessa no Pentecheiro, no interior, já meia-noite. Aí bati na minha porta, eu fui lá com minha esposa, cheguei lá, estava uma multidão no terreiro de gente, aí eu vim de casa, estava lotado de gente, e uma moça amarrada numa rede, de corda nas mãos, dos pés, agressiva, ela já estava com o braço cortado, querendo quebrar as cordas. E naquele momento, eu cheguei, o rapaz disse, olha, pastor, ela está desde 6 horas da tarde, já é meia-noite, ela se batendo aqui e se cortando as mãos com a corda. Eu disse, baixa um pouquinho. Eu só disse, em nome de Jesus, abandona a matéria agora, desce lá para dentro. Agora, ainda voltou normal. Eu disse, desamarra ela aí. Rapaz, que é doido, rapaz. Eu sei como amarrar ela, desamarra ela e moçar. Eu não vim aqui na minha autoridade, não. Eu vim aqui na autoridade daquele lá de cima. O demônio já saiu e ela está liberta. A menina levantou assustada, toda arrepiada. Eu disse, vai tomar banho, filha, vai. Ela foi banhar, sentou na cadeira e começou a chorar. E disse, pastor, ore por mim para que esse mal não volte mais. Eu disse, não vai voltar, o mal saiu. Mas na hora que eu perguntei, você quer entregar a vida para Jesus? Não, agora não. Na hora que o chamado corria, hoje, chega as pessoas lá, pastor René, tem uma moça possessa ali. Um dia desse, um traficante foi na minha casa e disse, pastor, tem uma menina possessa lá na boca, lá na minha casa lá. Vai lá, eu me levantei de madrugada para ele. Cheguei lá, casa cheia de gente, eu orei e Deus disse assim, não saia. Eu disse, ó, gente, eu não vou pecar. Eu aprendi muito com o bispo Merecó, eu já recebi libertação para trás do bispo. Na época, a minha vida era só Deus na causa, irmão. O bispo me visitou, orou para o bispo, só tem muito da minha vida. E disse, Deus vai te usar bem isso daqui, eu, tá bem. E eu cheguei nessa boca lá, a minha possessa e o demônio não saiu. E começou a sorrir na minha cara. Mas eu aprendi com os livros que o bispo me mandou de libertação, que às vezes não é nem que a gente esteja errado, existe demônios que dão força para o outro, eles são organizados. Aí eu disse, eu estou bem, o demônio não quer sair, tem coisa errada. Eu falei, traficante, ó, mas expulsa, né? Tudo da sala. Deixa só eu, a mãe da menina e você que me chamou. Quando saiu aquele povo, o traficante, peraí, pastor, tem mais um lá no quintal, tá sentado lá. Quando ele foi lá para tomar bombeiro, sentado lá no quintal. Sentado lá, lá no quintal, na casa assim, ó. Quando ele saiu, aí eu dei a ordem, pega tudo que é seu e sai agora, até o crime. E voltou. Quando ela voltou, eu disse, toma banho e vai dormir. Eu ainda fiquei ainda 15 minutos sentado na cadeira, com a pena que eu mandava, para ver se não voltava aquele mal, entendeu? E a menina dormiu. Autoridade para fazer missão de acompanha, irmão. Você, todos aqui que aceitou Jesus, eles têm autoridade para expulsar demônios. Mas há algumas pessoas que não sabem usar a autoridade que tem. Não precisa palavras bonitas, só precisa dizer, saia em nome de Jesus e não volta mais. E acontece, porque a unção está na vida de todos que já foram chamados para a obra de Deus. Agora, então, porém, tem gente que quer ser usada na igreja. Tem gente que quer expulsar demônio, mas não quer evangelizar, não quer cair no campo. Aprende uma coisa, quando Deus derramou o derramamento do Espírito em Atos 2, foi para fazer missão, irmão. Ele diz agora, no capítulo 2, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí depois do poder, sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus é para estar só aqui dentro assim não, irmão. O poder de Deus é para cair no campo e pregar o Evangelho. O poder de Deus é para expulsar demônio. O poder de Deus é para curar os enfermos. O poder de Deus é para que as pessoas lá fora vejam que você está sendo usado por aquele lá de cima. Aí se o pregador perguntar, quantos querem ser usados? Todo mundo levanta a mão, mas quantos aprendem a mulher ali? O poder de Deus é para estar sobre o corpo, não. O poder de Deus é para ser usado lá fora. Eu lembro uma vez que eu estava dentro do Laura, eu fui fazer uma visita. Irmão, desse dia minha consciência doeu demais. Uma menina me implorou para mim orar dela. Quando eu
vinha triste, eu tenho essa caneta aqui. Um dia antes, eu fui todo dia, meu pai do céu. E quando eu vinha triste no corredor, uma moça que estava na porta falou: pastor, ninguém, nada aqui da paz, você está aqui. Ela começou a chorar. E disse: pastor, meu filho está morrendo. Meu filho, o doutor disse que tem menos de 24 horas, ele vai morrer. Ele está na incubadora, mas o doutor disse que não escapa. O órgão dele não foi bem informado, meu filho vai morrer, pastor. Ora por ele, só pode orar, ele esquece a autorização da direção, se eu posso entrar lá. E lá com muita luta, consegui. Ele disse: ó, tu pode entrar, mas não pode orar algo. Isso não precisa. Eu cheguei e coloquei a mão lá naquela incubadora e ordenei: espírito de morte, saia agora. O que era para ter morte vai ter vida. Hoje o menino está lá no bairro Grande da Paz, do tamanho do meu menino que está ali empinando pipa, correndo, jogando bola. Mas a mãe, cadê a mãe? Não quer nem saber de igreja. Deus dá o poder para mim e para você fazer obra, mas não é todo mundo que vamos orar, não. A Bíblia diz que teve uma região de Nazaré que Jesus não fez muito milagre por causa da incredulidade do povo. Eu gosto muito quando eu vi, o bispo falou assim: pastor, eu não vou mais tocar casa, não. Eu aprendi. Eu disse: quando eu vou no copiar, também não vou, não. Ah, tá possesso, traz para a igreja. Não, não quero que venha aqui, não, traga para a igreja. Porque a gente já vira exorcista a vida inteira, irmão. As pessoas só querem a bênção, mas não querem o nome da bênção. As pessoas só querem um milagre. Esse negócio de ser, colega, quando o pastor vinha aqui em casa, não, gente, colega, vai lá para a igreja. Vamos lá, que ele vai orar por você. Uzias já morreu em nossa vida. Então nós temos carta branca para operar sinais, milagre, maravilha no nome do Senhor. Nós temos o poder, a autoridade que vem lá do alto para expulsar demônio e fazer milagre. Mas Deus, Ele quer usar muitas pessoas. Mas a pergunta que não pode calar é esta: Uzias está morto ou está vivo na tua vida? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a hora enchia o templo, e os serafins voavam dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. A obra de Deus era para avançar mais rápido, mas são poucos os voluntários da igreja. Eu digo pela minha, vai ter vigília de 5 pessoas, vai ter evangelismo, só vai eu e ele. Eu e o co-pastor. Cada um dos outros. Ontem mesmo eu dei a prova dos obreiros. Eu disse assim: eu coloquei você no altar para quê? Para ser manequim de loja. Eu coloquei vocês aqui para quê? Para ficar bonitão, de gravata, de terno. Eu disse: se não quer trabalhar, fica lá embaixo, mas não fica auxiliando, porque eu coloquei ele aqui em cima foi para trabalhar para a obra, para fazer a mídia do Senhor, para fazer a obra de Deus, irmão. Porque se o de cima não quer trabalhar, Deus levanta o outro lá de baixo, mas vai levantar e a obra não fica parada. Vamos trabalhar, igreja. É tempo da igreja se despertar. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Hoje estamos vivendo um tempo de apostasia. Paulo disse lá em Timóteo: mas nos últimos dias muitos apostatarão da fé e seguirão a doutrina de demônio. A palavra apostasia, ela vem do grego apostase, que traduzido quer dizer abandono da fé. Vocês viram um vídeo lá no Instagram? Um homem nas ruas dizendo assim: você hoje escolheria Jesus ou 5 milhões de reais? As pessoas: 5 milhões. E você? 5 milhões. E você? 5 milhões. Você, Jesus ou 5 milhões? 5 milhões. As pessoas abandonaram a fé, irmão. Até hoje a voz de Deus está bradando, perguntando: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Eu me lembro quando eu congreguei com o bispo lá na Madureira, daqui a bispo que acompanhou para a junta, sabe? O pastor José Nunes disse: vamos render. Esse tempo eu era consagrar pastor lá. Nós temos uma obra em São Mateus, e a obra lá, ela declinou por causa de escândalo. Eu já botei 5 pastores e não foi para frente.
começo lá no ministério, não, mas Deus falou comigo que é você que vai. E eu cheguei lá em São Mateus, só tinha 3 membros na igreja, no tempo desse tamanho aqui, ó. E eu comecei a orar na madrugada. Deus, manda alma. Aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e orando, não ia ninguém, ficava só as cadeiras lá. E eu me lembro que em frente tinha um bar, as pessoas do bar olhavam e diziam, olha, não foi ninguém, sorrindo. Aí eu disse, Deus, aqui já veio 5 pastores, que não foi pra frente, não deixa eu ser vergonha, não, Deus. Aí eu comecei a almoçar na madrugada, voltei pra madrugada, eu apaguei todas as luzes, deixei só uma acesa, e eu comecei a orar intensamente, de joelho. Quando eu abri meus olhos, me espantei um demônio que eu vi na frente da minha cadeira, os olhos com fogo, e olhando com fúria, com raiva. E naquele momento Deus ministrou no meu coração e disse assim, ei, quem quer essa alma cresça? Entrega o salão e vai para outro lugar, porque aqui não tem como crescer mais, ficar buscando. E eu procurei aqui para acabar, procurei o pastor presidente e disse, pastor, vamos entregar aquele salão lá? Tinha ficado 3 membros, e um dos 3 membros tinha um velhinho. E o velhinho disse assim, irmão Miguel, eu tenho uma casa lá no bairro, Toca na Raposa, mas ela é de taipa. Se o senhor eu quiser começar lá, nós tiramos as paredes dentro, bate o chão lá, malha, e vamos começar nas casas de taipa. Tá aí. Aí eu comecei com estratégia. Comecei a colocar lanche, trazer criança, ela lotava de menino. Lotava. Peguei o interesse do menino, comecei a visitar o menino, e daí comecei a ganhar os pais. Em 2 meses, irmão, que eu estava em São Mateus, eu já estava com 90 almas sentadas, adorando a Deus dentro da igreja. Se você for hoje na Toca da Raposa, lá tem um templo construído com galeria em cima, os tocadores tocam lá em cima, irmão. O nome do Senhor é preservado. Para ganhar alma tem que ter estratégia. Para ganhar alma tem que estar na direção do Espírito Santo. Porque quem te chama, ele capacita para você fazer obra. Vai deixar teu filho se morrer sem Jesus, irmão? Vai deixar teus parentes morrer na cachaça? Vai deixar os teus amigos morrerem e você de braço cruzado? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está procurando um voluntário que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé, igreja. Eu posso ver quem são os voluntários que vão querer enganjar com o evangelismo nessa obra. Eu posso ver quem é o voluntário que ama as almas perdidas desse lugar. Eu posso ver quem é o voluntário que vai sair do WhatsApp, do Facebook, da Netflix e a partir de hoje passar a cair no campo. Esse ministério tem de tudo para ser grande, até maior do que o ministério maior de Gabá. Porque é o ministério de Gabá com libertação. Para encerrar, na época que eu vivia perturbado pelo diabo, eu só ouvia falar de bispo Rangreta e bispo Acaba. Naquele tempo era só pastores. Nesse tempo estava minha esposa lá fora, ficando aqui na autoridade. Minha esposa está vivendo um conflito do casamento tão terrível. E nós estávamos por um fio. Quantas vezes a minha esposa arrumava armário para ir embora e dizia, eu não te aguento mais, meu filho. E aí, teve um momento que eu vi o bispo pregando, e ele falando no altar, dizendo, olha, trabalho com ministério de libertação, muitos casais me procuram. E meu coração era duro na época. Eu vivia uma vida toda errada. Prostituição. Eu acho que Salomão perdia era feio, tanto de mulher que dava carro para mim. A minha esposa recebia ligações da mulher falando chantagem, dizendo, eu estou aqui com teu marido. E ela chorava e dizia, eu não aguento mais, eu vou embora. E ela olhou para mim, sentou na cama e disse, ei, tu lembra daquele pregador chamado Romerito, que nós viemos pregar em tal igreja? Eu lembro. Tu precisa de ajuda, tu quer ajuda? Eu disse, não, eu vou expor minha vida para quem não conheço. Ela disse, não, mas tu precisa de ajuda. Tu faz isso, mas tu não é feliz não. Irmãos, depois eu não entendia por que minha vida era amarrada assim, né? Aí uma vez um rapaz que até assassinaram ele falou assim, ei, irmão, tem uma mulher aqui na cidade que ela é usada por Deus. A mulher revela tudo, oculto escondido. Disse, a própria eu estou precisando falar com uma profeta dessa. Olha lá, quando eu cheguei lá, da Carlos Zé Vieira, entrava nos condomínios. Aí nós chegamos lá, ele apertou
Aí disse: quem é? Aí ele disse: eu trouxe o rapaz, René. Aí abriu o portão. Quando nós chegamos lá no final da casa do condomínio, abre a porta uma mulher com semblante oprimido, com os olhos escuros, cabelo como de homem, a cara como de homem. Quando ela abriu a porta, eu até me espantei. Ela disse: você que é o René? Sim, sou eu. Ela disse assim: ó, quando eu abri a porta, eu vi logo dois seres do meu lado. Eu disse: quem? Eu vi um preto, um velho e uma pombageira. Aí eu disse: é mesmo, é tranquilo. Ele disse: então vem aqui perto de agora. Então ela falou assim: então vem aqui agora. Eu senti uma furada no meu pé, pá. Aí ele olha, o tranca-rua deu uma furada no teu pé. Eu senti literalmente. Ela disse assim: eu tenho que fazer um trabalho. Eu olhei pro rapaz assim: trabalho? Eu disse que era missionário. Ela disse: não, eu sou devota do Chico Xavier. Aí eu disse: de jeito nenhum, não aceito. Eu prefiro orar para Deus me libertar. E aí ela disse assim: se tu não aceitar, tua vida vai complicar. Aí o demônio também revela, irmão. Ela olhou assim: do teu lado esquerdo da tua casa tem uma vizinha que mexe com macumba. Tem uma vizinha que mexe com macumba. Ela botou teu nome. Ela pegou um fio de cabelo teu. Não, eu sentia todo dia 6 horas da tarde um arrepio que veio pelo pescoço e arrupiava a ponta do cabelo. Ela disse assim: tu vem sentindo arrepios constantes das costas vindo pro cabelo. Eu disse: sinto. Ela disse: foi um fio de cabelo que a macumbeira pegou quando tu veio no salão que tinha cortado. Ela fez um ritual com o teu cabelo para poder destruir teu casamento. Aí eu disse: agora, essa assim, agora tem que fazer um trabalho contigo. Aí eu só vim me levantar: obrigado pela informação, mas estou indo embora. Quando deu no outro dia, eu não contei para minha esposa que tive lá. Quando deu de madrugada um gêmeo, eu tenho um filho gêmeo, hoje já tem 12 anos. Quando deu de madrugada um gêmeo, acordou as tripuladas, gritando, apontando pro canto, falei: não lá. E foi ele vendo e não viu. O que foi? Não lá, e vendo. Quando deu no terceiro dia, minha esposa tem dor de visão. Ela disse que viu no cabide da rede uma mulher, uma velha, toda engiada, baixa, nanica, pendurada no cabide da rede, balançando as pernas e sorrindo, uma bruxa. E nessa noite sumiu uma escova de cabelo, minha esposa gostava de pentear, sumiu peças de roupa. Quando deu no quarto dia, foi depois disso que fez eu procurar o bispo Romerei. No quarto dia, nós dormimos de madrugada, começou uma briga no telhado. Então aparecia dois seres humanos brigando, o telhado estralava. Aquele pontapé de briga em cima do telhado. E eu acordei, meu Deus, o telhado vai cair, o que é isso? E quando eu de manhã, eu peguei a escada, subi, não foi que eu achei lá em cima? Um cachorro branco, desse tamanho, cheio de bichos saindo pelo focinho, pelo ouvido dele e pelos olhos. E a minha esposa disse: não, está errado isso aí. Quem foi que botou esse cachorro? Aquela briga no altar era um ritual. Aliás, era o demônio brigando pelo sacrifício lá dele, para destruir minha vida, irmão. Eu não era feliz. Ela era uma pessoa que nem sorria, não sorria. Os meus vizinhos não gostavam de me dizer: ô menino mal encarado, eu sonhava pra caralho. A minha forma de andar antes era uma malandrada. Eu era todo escravo de Satanás naquela época. Aí minha esposa disse assim: tu lembra daquele pastor chamado Romerei? Eu lembro. Vamos lá. Porque eu todo dia saí de bicicleta, nem moto não tinha pra ir. De bicicleta puxando ela, até do Brito. Morava lá na minha primeira congregação, lá na casa mais pra cá, né? Aí eu cheguei, a bispa Carla saiu na porta e eu disse: aqui que mora o pastor Romerito? Ela disse: sim, mas não tem como ele atender agora, ele está em oração dentro do quarto. Não demorou nada, eu disse: não, eu vou atender. Ele saiu lá fora e conversou comigo. E antes de eu falar tudo, ele disse assim: o Senhor já me disse que vinha uma pessoa aqui e ia falar isso e aquilo. Eu comecei a chorar.